Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. Desejo a todos vocês um feliz ano novo. Espero que vocês tenham passado bem esse ano de 2023, tenha sido um ano de conquistas, de realizações, de saúde. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco das minhas leituras que eu fiz neste ano de 2023. Graças a Deus eu consegui me superar em número de leituras, de livros lidos. Consegui ler alguns poucos livros de literatura, apesar da correria, apesar dos problemas pessoais e as dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano, eu consegui realizar essas leituras. Algumas dessas leituras foram de livros de poucas páginas, talvez isso tenha ajudado a eu ler um pouco mais de livros, mas o que importa é que a gente mantenha aquela disciplina de leitura que é necessária para que a gente possa manter-se informado, adquirir mais conhecimento, de alguma maneira manter-se atualizado também daquilo que envolve a discussão, envolve o pensamento, envolve até mesmo a questão espiritual. Eu li algumas biografias, a maior parte das minhas leituras foram, obviamente, leituras filosóficas, e li somente um livro de língua estrangeira, ou pelo menos em um idioma estrangeiro, e esse vídeo eu vou estar dividindo em duas partes para que não possa ficar muito longo, certo? O primeiro livro é O Pós-Moderno, do Jean-François Lyotard, do pós-estruturalista, um dos principais pós-estruturalistas franceses. Esse livro tem um pouco mais de 100 páginas. É um livro fundamental para conhecer o pensamento dele e para que você adentre no pensamento pós-estruturalista. O segundo livro aqui é de uma psicanalista. Esse livro e essa autora eu fui descobrir quando fui ler o livro da psicologia, e eu achei muito interessante o pensamento descrito no livro da psicologia dessa autora. Ela é herdeira de Freud, da tradição freudiana, mas ao mesmo tempo faz críticas à psicanálise de Freud, que é Karen Horney, Nossos Conflitos Interiores. Eu tenho aqui uma biografia, se eu não me engano, eu até já apresentei aqui no canal, não me lembro. Uma biografia aqui que eu comprei barato na época, e eu queria, ao mesmo tempo que ler biografias, não gastar muito, que é essa biografia aqui do Carl Eichmann, A Vida de Schopenhauer. É um livro assim, bem resumido, que se concentra nos principais fatos da vida de Schopenhauer, né? O fato dele ter estudado, o pai queria que ele estudasse para que entrasse no mundo do comércio, a problemática que ele tinha com a mãe dele, né? A teimosia dele em querer ser filósofo, a pensão que ele pagou a uma mulher que ele derrubou das escadas. E é bem interessante. Tem algumas fotos em preto e branco, mas é interessante, assim, se você não quer gastar muito, e ao mesmo tempo conhecer a vida de Schopenhauer. Eu tenho aqui um livro de uma série da Vozes, que a Voz está lançando aqui, a série Chave de Leitura, que é este livro aqui, ó, Miguel Vater, ou Vater, O Príncipe, uma chave de leitura. Esse aqui ele vai comentar capítulo por capítulo o livro O Príncipe, do Maquiavel. Ao mesmo tempo vai estar fazendo também outros links com outro livro, que é Reflexões sobre o governo de Tito Livio, é mais ou menos assim o título. Vai falar um pouco do contexto histórico que Maquiavel viveu e também da vida de Maquiavel. É interessantíssimo esse livro. Aqui eu tenho um dos poucos livros de literatura que eu li este ano,
que eu estou colocando aí os clássicos da literatura para ler, Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Né? Aqui conta a história do náufrago, né? Que por teimosia não queria seguir o caminho traçado por seu pai e ficou mais ou menos 28 anos preso numa ilha, tentando a sobrevivência. É interessante para você conhecer os clássicos da literatura. Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Eu tenho aqui um outro livro de uma série lançada pela Vozes, daquela série Conceitos Fundamentais. Hegel, Conceitos Fundamentais. Esse livro aqui ele vai comentar, uma série de ensaios de vários temas tratados por Hegel, né? A filosofia do direito, a filosofia da religião, a sua metafísica, a lógica. E esse livro é interessante assim, porque apesar de ser introdutório, o início ele vai estar falando um pouco da vida de Hegel, uma pequena biografia. No final vai ter uma cronologia da vida de Hegel e os seus escritos, e também as influências de Hegel em outros autores, em outras correntes filosóficas. Um outro livro aqui que eu apresentei quando fui falar do Peter Singer, esse aqui, Ética Prática, do Peter Singer, que é um livro introdutório para os vários temas que Peter Singer trabalha na sua ética, né, na sua filosofia ética. Então, o que acontece? Você vai ter aqui a questão da pobreza, o seu utilitarismo, a questão da eutanásia, a questão da ética dos animais, tudo muito bem detalhado, com fontes, quando ele vai falar sobre a questão da miséria, da pobreza, como estancar a pobreza e a miséria. Ele vai dar seus argumentos, vai mostrar fontes, estatísticas, também sobre a questão da matança de animais, porque, como é que diz, evitar ao máximo a matança de animais, até mesmo de experiências com animais, é necessário e é urgente no nosso tempo. E esse é um livro assim, que é para que você possa ter uma visão geral sobre o pensamento de Peter Singer, já que ele tem vários outros livros dedicados especificamente de uma maneira mais vasta, ampla, os temas tratados aqui. Então, ele vai ter um livro sobre ética da alimentação, ele vai ter um livro específico sobre a ética animal, ele vai ter um livro específico trabalhando sobre a questão da pobreza, e eu li esse livro, achei interessantíssimo. Um livro aqui que depois eu vou dar um review mais detalhado, que é um livro que eu prometo estar sempre lendo, que ao mesmo tempo é atual e necessário para você compreender o Brasil, é esse aqui, Sobre o Autoritarismo, da Lilia Schwartz. Na verdade, esse livro aqui ela não vai se preocupar em conceituar o autoritarismo, mas ela vai estar trabalhando as várias maneiras de manifestação do autoritarismo. Mandonismo, o racismo, o feminicídio. Então, ela vai estar mostrando como o fenômeno do autoritarismo se manifesta das mais variadas formas. E, ao mesmo tempo, ela vai estar sempre recorrendo a clássicos da história e da sociologia, sei lá, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Então, esse aqui é um livro fundamental para que você possa entender o Brasil. Eu vou estar fazendo um outro vídeo falando como entender o Brasil, livros para entender o Brasil, e vou acrescentar, dando aqui um spoiler, vou acrescentar esse livro aqui que é extremamente interessante. Um outro livro aqui que eu comprei na Amazon, estava lá pesquisando, aí me apareceu indicação desse livro aqui, Ética dos Antigos, do Mário Vegetti. Se não me engano, ele é um autor italiano, e a escola italiana trabalha muito questões de filosofia antiga, e um capítulo que eu achei muito interessante aqui é o capítulo que ele fala da questão da ética antiga, que ela está muito baseada na obra de Homero, em especial a Ilíada, né? Que é a ética da virtude que Aristóteles vai estar trabalhando. É uma obra como é que eu posso dizer, de especialista, às vezes pode para uma pessoa, para um leigo,
pode ser um pouco enfadonho, porque ele vai estar esmiuçando, assim, pegando do original, recorrendo à questão histórica. E eu achei interessante, assim, principalmente por causa desse capítulo que fala sobre, que é logo o primeiro, se não me engano, que fala sobre a herança da ética antiga, que bebe muito da obra de Homero. Um outro livro que eu apresentei aqui, quando eu falei dos livros sobre filosofia do amor, é Razões do Amor, do Harry Frankfurt, que aqui ele vai pegar a partir do princípio cristão do ame-te ao próximo como a si mesmo. E ele vai fazer uma interpretação bem particular do conceito cristão de amar o próximo como a ti mesmo. E a gente certamente sabe que amor é um tema da ética. Mas isso aqui é um livro de filosofia do amor, mas antes de mais nada, um livro de ética. Então, assim, a gente pode ler como um livro de filosofia do amor, mas ele vai estar muito mais falando da ética, a partir desse conceito de amor que ele procura defender. Um livro que eu também já apresentei aqui é Norberto Bobbio, Esquerda e Direita. Você quer sair da caixinha dessas discussões babacas de internet? Lê esse livro aqui, Esquerda e Direita, do Norberto Bobbio. Ele vai conceituar de uma maneira singular e mais fundamental o que seria a distinção entre direita e esquerda. Aqui eu tenho outro livro que eu apresentei nos livros sobre filosofia do amor, que é Georg Simmel, Filosofia do Amor, que é um livro também interessante para você entender a filosofia do amor, mesmo porque o Georg Simmel ele é um sociólogo de formação, né? E um capítulo que eu acho muito interessante aqui, que você não vai encontrar em livros de filosofia do amor, é a filosofia do dinheiro. Então ele vai ter uma abordagem filosófica e também sociológica. Um outro livro que eu li esse ano. Um outro livro que eu apresentei aqui é esse do Lima Vaz, Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental, que eu acho também um livro fundamental para que você possa estudar mística. E aí ele vai tratar aqui a mística mistérica, a mística profética e a mística especulativa. O que seria mística? A mística é a filosofia da experiência consagrada, as experiências espirituais. Não se engane, a filosofia ela procura entender os fenômenos espirituais, dar uma explicação, mesmo que seja do próprio ponto de vista da perspectiva da própria filosofia. E eu tenho um livro aqui que eu não apresentei, que é Simone Weil, Pensamentos Desordenados sobre o Amor de Deus. Esse livro aqui, ela teve experiências místicas, ela que faz uma crítica ao conceito de Deus do Antigo Testamento, e ela se apega ao conceito de Deus. São ensaios, são fragmentos, né? Não é uma obra assim, que a gente pode dizer sistemática, né? E a obra de Simone Weil está, acredito, começando a ser traduzida de uma maneira mais efetiva e ganhando novas traduções, né? Mais novas, né? Não só mais novas no sentido de ser atuais, mas outras, a Voz mesmo está lançando algumas traduções sobre a obra de Simone Weil. Então, temos aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só que nós temos 14 livros. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Nós nos encontramos na parte 2 e eu vou estar mostrando os demais livros que eu li neste ano de 2023. Nós temos nosso Kawaii, o nosso Pix, se você quiser contribuir, e até a próxima.